Olá, seja bem-vindo ao canal Bíblia em 5 Minutos. Como eu prometi, todo domingo, mais uma polêmica e desta vez, infelizmente, uma polêmica muito triste, trágica até. E não tem como eu fugir desse assunto e não tratar sobre as invasões que houveram em Brasília no domingo passado. E a pergunta que se faz e que eu faço e que qualquer cristão deveria fazer é: o que Jesus faria nessas ocasiões? Então eu quero que você se dispa de qualquer preconceito, de opinião, formada, e ouça até o fim, para você ouvir a opinião à luz da Bíblia e à luz da lei. Vocês imaginam Jesus dizendo: vamos fazer uma luta armada, vamos tomar o poder de Roma? Vocês imaginam Jesus fazendo isso? E nos dias atuais, vocês imaginam alguém fazendo uma manifestação dizendo: pelo direito de ser pedófilo, pelo direito de sonegar impostos? Vocês acham que isso seria legal? É uma manifestação que toda a sociedade admitiria? Para uma manifestação ser considerada, ela precisa atender 3 requisitos. Ela precisa ser legal, ela precisa ser pacífica e ela precisa ter uma pauta. Vamos pensar se essa teve. As manifestações não foram pacíficas porque houve depredação. Elas não foram legais porque estão à margem da lei, eu vou mostrar aqui. E elas não tinham uma pauta, porque se você chega num canto e depreda simplesmente, qual é a pauta que você vai pregar sobre isso? Uma intervenção militar, como é o caso num Estado democrático de direito como é o Brasil, só pode acontecer em 3 ocasiões, que é o que diz nossa Constituição de 1988. Então, os 3 casos onde a Constituição de 88 permite uma intervenção militar. Primeiro caso, uma intervenção federal. Nesse caso, o presidente da Câmara, do Senado, líderes da maioria e minoria da Câmara e do Senado, pelo vice-presidente da República e ministro da Justiça, e com concordância deles, com os membros deste conselho, pode ocorrer uma intervenção militar circunstancial em algum município ou estado da federação. Segundo caso, estado de defesa, restabelecer em locais restritos e determinados a ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e iminente instabilidade institucional ou atingidas por calamidade de grandes proporções da natureza. Existe alguma instabilidade institucional no Brasil? Não. Todas as instituições estão funcionando perfeitamente. Terceiro caso, estado de sítio, artigo 137. O presidente da República pode, ouvido o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, solicitar ao Congresso autorização para decretar o estado de sítio. Em que casos? Comoção grave de repercussão nacional ou ocorrência de fatos que comprovam a ineficácia de medidas tomadas durante o estado de defesa. 2. Declaração de estado de guerra ou resposta à agressão armada estrangeira. Tem algum desses casos no Brasil, gente? Não. Agora, existe uma lei em vigor no Brasil, a Lei 14.197 de 2021, no seu artigo 359L, que diz assim: um dos tipos em que a violência ou a grave ameaça se fazem presentes é, onde diz, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos. Essa mesma lei diz que será punido quem incitar publicamente a animosidade entre as Forças Armadas ou entre estas e os poderes da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, as instituições civis ou a sociedade. E o que houve não foi isso? Incitar a animosidade entre os poderes? Jesus nasceu num ambiente politicamente tenso, porque a Palestina nunca conseguiu e nunca se adestrou totalmente ao governo romano. E havia movimentos armados contra a presença romana. Mas o que Jesus fez adulto dentro de todo esse contexto de movimentos sociais e de comoção e de armamento? Então Jesus nesse meio, ele trouxe uma mensagem pregando o amor ao próximo, perdão às ofensas e o desapego aos bens materiais. Jesus sempre deixou claro que a sua mensagem não tinha a ver com política, tinha a ver com transformação interior. Em Lucas 17, ele diz assim: nós vemos que alguns homens piedosos do seu tempo perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente.
nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus não é um reino de exército, de presidente, de palácios ou de estruturas políticas. É um governo sobre os corações, cuja lei é a caridade, é o amor ao próximo. E onde Jesus é o soberano dos nossos corações, para uma transformação de vida. O cristão tem que ter claro que nós somos peregrinos em uma terra que não nos pertence. Caminhamos para um futuro com Deus na eternidade, mas nós já podemos caminhar com Ele aqui, desde já. As bênçãos do reino já estão prontas para serem desfrutadas por nós aqui na terra, porque o reino de Deus está aqui. E a base de todo o reino que Jesus pregou está em Mateus 5, quando ele fala: bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que você seja sal e luz na terra e seja conhecido como um filho de Deus, que pacifica as relações dentro da sociedade. Que Deus te abençoe.